Olá, pessoal. Terminamos a aula anterior falando sobre a teoria tridimensional do direito. Teoria atribuída a Miguel Reale, que diz, em síntese, que o direito é, antes de tudo, fato, valor e norma. O livro de introdução ao direito que nós recomendamos de Miguel Reale é justamente este aqui, as lições preliminares de direito, que é um clássico, e nele vocês vão encontrar muito sobre essa teoria tridimensional do direito, como também vão encontrar na filosofia do direito do mesmo Miguel Reale. E Miguel Reale também traz quais são as características da norma jurídica. Nós até vimos também na aula anterior aquele quadro que eu volto a mostrar agora, um quadro comparativo entre moral, direito e costume. E eu disse que nós iríamos ver o que são essas características da norma e da conduta jurídicas. E aí, Miguel Reale diz que a norma jurídica tem algumas características básicas. A primeira delas, heteronomia. Heteronomia, ela se distingue da autonomia. Toda vez que a gente falar em nomos, de onde vem heteronomos, a gente está falando de norma. Então, heteronomos. A norma vem do outro, a norma vem de fora da pessoa. Então, enquanto a moral ela tem que ser autônoma, você tem que observar a norma moral voluntariamente, autonomamente, senão o seu comportamento não é moral. Para o direito, não. Para o direito, tanto faz. Você pode, por exemplo, pagar seu imposto de renda achando bom ou achando ruim, dizendo: eu amo pagar meu imposto porque sei que ele vai ser utilizado para o bem do povo, ou dizendo: eu pago porque ele é imposto, com medo do leão do imposto de renda. Então, a conduta jurídica ela vai se pautar por essa heteronomia que caracteriza a conduta e a norma jurídica. Ela também tem essa característica de imperatividade. É um mandamento. Não que a norma seja redigida no modo gramatical imperativo, mas normalmente ela dá uma ordem. De maneira geral, nós podemos dizer que as normas dizem para a gente ou é permitido, é proibido ou é obrigatório. Além da imperatividade, a norma jurídica tem a característica de generalidade. Ela tem que ser feita de forma genérica, ela é feita para todos. Por isso que ela não pode descer a detalhes. O professor Flósculo da Nóbrega, um grande autor paraibano, também que tem uma grande obra de introdução ao estudo do direito, este livro que eu trago aqui, que apresento para vocês, o professor Flósculo faz a seguinte comparação. Diz que a norma é como se fosse um paletó que é feito para todo mundo usar. Olha, se eu faço um terno, um paletó, para todos usarem, tem que ser o número maior de todos. E ele não vai dar certo em ninguém. Então tem que ser geral. Sendo geral, ela tem que ser genérica, quando vai ser aplicada a cada caso, é preciso fazer os ajustes, como a gente faz um ajuste numa roupa, e que a gente vai estudar posteriormente, que isso se chama também equidade. Você colocar ou fazer a justiça ao caso concreto. Mas a característica é essa, tem que ser uma norma geral. Se ela é feita de maneira geral, ela tem que ser feita um padrão que possa ser utilizado por todos. E a norma também é abstrata, ou seja, são analisados os comportamentos concretos e a partir desses comportamentos concretos é feita uma norma abstrata que deve ser aplicada concretamente, posteriormente, em cada caso.
Reale também fala sobre a bilateralidade atributiva. Ele diz que a norma jurídica ela é bilateral, como as demais normas, porque elas unem duas ou mais pessoas, daí a sua bilateralidade. Mas, além de tudo, ele diz que ela é atributiva, porque atribui direitos e obrigações. Aquilo que nós falamos de comportamento que você pode exigir, a exigibilidade do comportamento. E, por fim, a característica que vários autores também realçam, que é a coercibilidade, a possibilidade do uso da força para se fazer cumprir a norma jurídica. Nós vimos no símbolo da justiça que a deusa sustém nas suas mãos, numa das mãos, a balança, que seria o padrão, a norma de comportamento. Na outra mão tem uma espada, que é a possibilidade do uso da força. Então, essa ideia da coercibilidade, ela é muito comum nos autores de direito de dizerem que é uma característica específica da norma jurídica. E alguns autores retiram essa ideia da coercibilidade de um famoso livro, famoso autor, Ihering, e o livro é A Luta pelo Direito. Tem aqui o meu exemplar, já bem velhinho, né? É um livro clássico que merece que todos leiam, e eu até digo que é aquele tipo de livro que quase todo mundo cita, mesmo sem ter lido. E Ehring vai dizer tantas coisas bonitas nesse livro, e eu trago aqui, digitalizei esse comecinho do livro dele, que é uma dos trechos mais citados, né? Mais citados. Quando ele vai dizer que a finalidade do direito é a paz. Isso é muito bonito. E aí, nós que trabalhamos com direito, podemos dizer, nós devemos ser mensageiros da paz, tentar pacificar os conflitos. Mas não há como se chegar a essa paz sem luta. E essa ideia ele vai contrapor a outros juristas da chamada escola histórica do direito, e ele vai falar muito do grande jurista Savigny, que era dessa escola histórica, que tinha uma visão mais romântica do direito, que achavam que o direito ia evoluindo naturalmente, como aquela ideia de que há um progresso natural da humanidade, como se a história tivesse uma finalidade, a visão finalística e não apenas consequencial da história. E ele vai dizer, olha, essa visão é uma visão romântica, a visão histórica dessa escola é uma visão romântica, porque o direito não pode ser conseguido assim naturalmente, somente pela evolução humana, mas tem que ser fruto de muita luta. E ele diz também, e é aí onde eu quero chegar, e até aqui está destacado, com relação ao símbolo da justiça, que compreende a balança e a espada. E aí ele vai dizer, a espada sem a balança é a força bruta. A gente não pode querer que o direito seja apenas força bruta, senão o direito seria sinônimo de violência simples. Não é? Por outro lado, ele vai dizer, a balança sem a espada é a impotência do direito. Por isso que alguns estudiosos até fazem uma equação que dizem o direito seria igual a norma mais coação ou mais coercibilidade, que a coercibilidade não é a violência ou a força em ação, mas é aquela força em potencial, a possibilidade do uso da força. Entretanto, existem críticas muito consistentes a respeito dessa visão do direito e coercibilidade ou direito e coação. Entre essas críticas, o autor que eu já falei aqui para vocês, o Goffredo Teles Júnior, que vai dizer que o direito é muito mais essa fórmula verbal, esse enunciado de modelo de comportamento, que é muito mais, no caso, a balança do que a espada, que vai dizer a espada é algo eventual, pode ou não acontecer. Tem muitas normas
que não têm coação, que não têm a possibilidade do uso da força para serem cumpridas, e mesmo assim não deixam de ser direito. Se a gente analisar, por exemplo, as normas dos direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando diz todo ser humano nasce livre e igual em direito e dignidade. Essa norma, que é uma norma jurídica, ela não traz uma coação, a possibilidade do uso da força, mas não deixa de ser uma norma. Várias normas que estão na Constituição, que trazem, por exemplo, regras sobre a organização da nossa República e que não trazem necessariamente a questão da coação. Daí a crítica que se faz que o direito é muito mais a balança do que a espada, porque a espada é algo apenas contingente, eventual, e a gente não poderia caracterizar cientificamente um fenômeno por aquilo que é eventual. Essa mesma crítica é feita por Michel Mialy, esse autor francês, da Introdução Crítica ao Direito, que eu costumo dizer que é muito mais uma crítica às introduções ao direito. E ele também vai dizer que essa ideia que a repressão, que a sanção-repressão é uma característica do direito seria falsa. Ele coloca até como um erro metodológico, porque aquela mesma argumentação, já que a força, ou o uso da força é algo eventual e não aparece em todas as normas jurídicas. Não só o direito procura controlar ou regular o comportamento das pessoas em sociedade. O professor Flósculo da Nóbrega fala de vários sistemas normativos como esses processos que tentam dirigir, controlar o nosso comportamento. Entre esses sistemas, ele destaca os hábitos e os costumes. Os hábitos, como aqueles atos que nós fazemos e vai sendo repetido, vai sendo adotado por determinadas pessoas, e que às vezes começa a ser adotado por uma coletividade e vira um costume. Vai falar também de outros sistemas normativos, entre eles a política. E cita Farias Brito, o filósofo Farias Brito, que vai dizer, tentar resumir, que vai dizer que o direito é, antes de tudo, filho da política. A gente jamais pode separar direito de política. Claro que não se trata apenas da política partidária, mas a forma de organizar, de criar até as normas jurídicas, parte da organização de forças, da organização de poderes da sociedade. E isso é política. Então ele vai dizer, daí a grande influência do sistema político para o sistema jurídico. Então a gente tem vários sistemas normativos dentro da nossa sociedade. O direito é apenas um deles. Então temos, por exemplo, o sistema da moral, a religião e a política, que de certa maneira procuram orientar ou controlar as relações intersubjetivas. Porque algumas pessoas acham que é somente o direito quem regula a sociedade, que a sociedade não poderia viver em harmonia se não fosse o direito. Eu digo, olha, o direito não pode dar conta de tudo. O direito é um sistema normativo importante, importantíssimo na sociedade, mas há outro sistema de normas também que procuram orientar o comportamento das pessoas em sociedade. E os vários estudiosos, especialmente da introdução ao direito, gostam de fazer a relação entre dois desses sistemas, que é o direito e moral. Há alguns autores mais críticos que dizem que a gente não devia fazer essa discussão. Michel Mialy é um deles. Diz, olha, é perda de tempo estar discutindo a relação do direito e moral, porque o direito se relaciona com todos os outros sistemas de comportamento e até com outras áreas também do conhecimento. O direito se relaciona com a medicina, com a psicologia, com outras áreas, com a economia. Então, por que a gente está fazendo essa relação entre direito e moral? Entretanto,
a maioria dos autores que eu conheço faz essa relação porque, no nosso caso, nós queremos um direito que não seja apenas a norma, seja aquele direito, por exemplo, o direito da lei, mas seja o direito justo. E quando nós tratamos da questão da justiça, não há como a gente não falar da questão moral do direito. O direito pretende ser ético, o direito pretende ser moral. Daí que nós temos algumas teorias a respeito dessa relação entre direito e moral. Essa teoria é um pouco mais antiga, que vai se chamar teoria do mínimo ético, e que tenta dizer que o direito é o mínimo da moral tornado obrigatório, talvez até tornado coercitivo, para que a sociedade possa sobreviver. E que normalmente é representado por essa figura aqui. A gente tem um círculo maior, onde é a moral, e o círculo menor, o direito. E aí a gente diria, por essa compreensão, a gente tem tudo que é direito é moral, mas nem tudo que é moral é direito. Entretanto, essa teoria não se sustenta, há muitas críticas a essa teoria, porque a gente sabe o seguinte: há muitas coisas dentro do direito, há muitas normas jurídicas que são injustas. Já que o direito é fruto da sociedade, muitas vezes há normas que não são justas. Por exemplo, no passado, pré-revolução francesa, o direito tributário era você cobrar imposto de quem tinha menos para manter os privilégios de quem tinha mais. Era a norma jurídica. Isso era injusto. Nós tivemos no Brasil, quando os cursos de direito foram criados no Brasil, foi na época da escravidão. Havia certamente estudantes de direito que eram filhos de pessoas que tinham escravos. Havia também muitos estudantes, muitos estudiosos que eram abolicionistas. Mas o direito da época permitia a escravidão e era um direito injusto. Então há muito do direito que é imoral. E há também normas que são amorais. Normas técnicas, normas que não necessariamente tragam um conteúdo do que é certo ou do errado, mas apenas, por exemplo, uma norma processual que trata de prazo. Porque o prazo, por exemplo, no nosso caso de processo do trabalho, o prazo para o recurso é de 8 dias. Em outros processos, esse prazo pode ser de 15 dias. Entre 8 e 15, a gente não tem muito como discutir o que seria moral ou imoral. É algo amoral. Daí que essa teoria, ela normalmente não é aceita, ela foi discutida no passado, mas a gente vai dizer, não, o direito ele tem coisas que são morais, coisas que são amorais e coisas que são imorais. Outros autores preferem essa teoria dos círculos secantes, que vão dizer, olha, no direito tem alguma coisa que se relaciona com a moral, mas tem coisas que não são necessariamente morais. Essa talvez é uma forma de compreender, uma forma até de a gente imaginar o direito que seja mais próxima do que existe na realidade. E há outros que preferem dizer, não, olha, direito é direito, moral é moral. São coisas completamente distintas. Eu penso que não, eu penso que, por mais que a gente diga, não, direito é aquilo que é fruto de uma autoridade política, é aquilo que é normatizado de acordo com determinados ritos, mas, no fundo, a gente quer que o direito não seja apenas uma forma, que o direito seja justo. Daí é preciso discutir também essa questão da moral e do direito. Mas há uma dificuldade, porque a gente sabe que há um relativismo moral muito grande na sociedade. Miguel Reale chega a dizer que há várias morais dentro da sociedade. E aquilo que é tido como normal, aquilo que vai formar a norma, é, digamos, a moral média da sociedade. Além disso, há aquilo que alguns autores chamam de abismo axiológico. Nós criamos normas muito ideais e não conseguimos, na prática, dar eficácia a essas normas. E aí se forma esse abismo. Queremos um direito que seja justo, mas não conseguimos, na prática, realizar esse direito justo. Daí a dificuldade enorme na ciência de delimitar o que vem a ser mesmo
a justiça. E é quando a gente entra na última parte do tema, muito mais como uma reflexão sobre essa questão do direito à justiça e à equidade. E começo com Radbruch, e eu até sempre recomendo a leitura de Radbruch, os 5 minutos de filosofia do direito, um texto simples, é mais um manifesto, que ele publica logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele, que era um autor, um positivista, dizia o direito é aquilo que está posto, é o direito positivo. E depois, quando ele vê o que foi feito na época do nazismo, com base nesse direito positivo, ele vai começar a questionar esse direito positivo, vai dizer, olha, deve haver alguma coisa a mais do que esse direito positivo. E Radbruch vai dizer, entre outras coisas, essa frase que nos faz refletir. Como não se pode saber o que é justo, alguém precisa determinar o que deve ser direito. E aí a gente tem essas várias concepções do que vem a ser justiça. Afinal de contas, justiça é dar a cada um o que é seu? E eu trago aqui essa frase de Ulpiano, trago aqui no latim, mas eu vou poupá-los do meu latinório e apenas vendo essa tradução aqui. Os preceitos do direito são estes: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. E a justiça estaria ligada a essa questão aqui de dar a cada um o que é seu. Mas eu pergunto, a quem cabe dizer o que deve ser de cada um? Porque a gente pode também utilizar essa ideia, muitas vezes, para manipular ou como conformismo. Então eu vou dizer, vou dar ao pobre a pobreza, vou dar ao rico a riqueza, porque é dar a cada um o que é seu, e você se conforma com o que você tem. Hans Kelsen, por outro lado, tem até um livro dele chamado A Ilusão da Justiça, vai dizer, olha, a ciência não tem como definir o que é justiça, porque é muito mais uma meta, eu diria que é uma utopia, não apenas uma ilusão, que a utopia é o lugar onde a gente quer chegar. Há quem diga que o mapa do nosso mundo sem a utopia está incompleto. Nós vivemos no mundo, mas não estamos satisfeitos com como esse mundo funciona. Queremos um mundo melhor, queremos construir essa utopia. E aí entra a ideia da justiça. Mas voltando a Hans Kelsen, e uma das obras clássicas dele é a Teoria Pura do Direito, que eu também recomendo a leitura, e Kelsen, que era um normativista, positivista, ele vai dizer, olha, o direito é pura forma, é aquilo que é produzido de acordo com as regras do jogo, por uma autoridade competente. Mas o direito é muito mais fruto de uma autoridade do que da razão. Era uma forma que ele tinha de abordar, nós depois vamos voltar aqui a falar de Kelsen, que, como eu disse, foi muito criticado e criticável, certamente nós podemos tecer muitas críticas a Kelsen, mas tem uma visão muito realista das coisas. Realista não precisa dizer, olha, tentar mostrar o direito como ele é. E vai dizer, o direito é, antes de tudo, essa pura forma. Apesar disso, nós não nos contentamos com essa visão kelseniana. A gente não quer um direito que seja pura forma. A gente quer um direito que seja justo. E a justiça é esse elemento fundamental do direito. É uma ideia, as pessoas têm essa ideia, dizem assim, eu não quero nada de ninguém, só quero o que é meu, quero justiça. É um valor importantíssimo para todos e o ideal, uma utopia, uma meta. O que vem a ser a equidade dentro dessa ideia de justiça? A equidade é a justiça do caso concreto. É você ter aquela justiça que é o geral e você vai aplicar na situação concreta. É aquilo que a gente pode extrair lá da oração aos moços de Rui Barbosa, que a equidade é tratar desigualmente os desiguais. Então, quando a gente precisa, por exemplo, implementar políticas de cotas para tentar contrabalançar os balanços, a balança da nossa história, que foi muito perversa com determinadas etnias, com os negros, por exemplo, com os índios, então faz política de cotas, é você tentar fazer a equidade, tratar desigualmente quem é desigual. Quando o juiz pega uma norma geral e tenta aplicar o caso concreto, ele também está fazendo
equidade. Então, equidade é isso, é a gente aplicar o direito e tentar fazer justiça em cada caso. E a relação entre esse direito, justiça e equidade, que eu trago para finalizar, muito mais como uma reflexão. Alguns pensadores que nos fazem pensar, que nos provocam essa reflexão sobre como a gente pode tratar o direito diante desse ideal de justiça. E essas frases que eu peço licença para ler, embora já esteja aqui na tela, não é? A primeira delas, de Ludwig Knapp: o cerne do direito é seu invólucro. É um paradoxo, né? É como se dissesse, não é? O núcleo do direito, o centro do direito é apenas a sua embalagem. É aquilo que, de certa forma, Kelsen diz: direito é pura forma. Qualquer conteúdo pode ser direito. Por exemplo, matar alguém pode ser crime em determinada situação, em outra pode ser o cumprimento de uma pena de morte por um ordenamento jurídico que contém essa pena de morte. Prender uma pessoa dentro de uma casa, isso pode ser prisão domiciliar ou pode ser cárcere privado. Então, dependendo da situação, da circunstância, a gente pode dizer que o direito é muito mais uma forma do que um conteúdo. O jurista Paulo vai fazer essa contraposição entre o que é legítimo e o que é legal, e vai dizer: nem tudo aquilo que é lícito é honesto. E Celso diz essa frase célebre, né, que diz o anedotário nosso aqui, anedotário dos profissionais de direito, e de fato havia essa frase aqui no nosso fórum, no antigo fórum da nossa cidade, que é: juris est ars boni et equi. O direito é a arte do bem e do justo. E o pessoal diz na brincadeira que havia os advogados discutindo, tentando um provocar o outro para saber o que significava aquela frase. Aí eu disse: não, mas eu sei o que significa essa frase. E ele traduziu: Jesus é bom e está aqui. Mas faz parte do anedotário que as pessoas gostam de contar, e eu me permiti recontar aqui para vocês. Mas, na verdade, essa ideia de colocar o direito como uma arte, que essa arte vai sendo exercida no dia a dia, quando a gente tenta trabalhar essa questão ética do bom e do justo. English vai dizer: olha, o direito justo faz parte do sentido do mundo. Por mais que a gente diga que direito é direito, moral é moral, mas a gente quer que o nosso direito seja um direito justo, não apenas aquele direito que está na lei por uma questão meramente formal. E, finalmente, eu volto ao nosso autor Flósculo da Nóbrega, e é uma frase muito bonita que tem no livro dele, e que eu lembro sempre de um aluno, um ex-aluno, quando fez o primeiro tribunal do júri, ele depois veio me dizer: professor, eu disse essa frase lá na hora do tribunal de júri. Disse: foi? E o que aconteceu? Disse: olha, eles bateram muita palma, aplaudiram. Disse: que coisa boa. Mas veja como é bonita essa frase. Eu costumo dizer que essa frase é pura poesia. Porque a poesia, além de tudo, ela tem cadência, ela tem um ritmo, é uma massa fônica e uma massa de imagens, traz imagens para a gente. Então veja como é bonito. A justiça é um horizonte na paisagem do direito. Parece um mantra. Mas eu digo que é uma poesia também porque, quando a gente para analisar, ela é uma grande alegoria, já que, cientificamente, eu posso dizer: olha, justiça não tem um horizonte, ou o direito, desculpem, não tem um horizonte, e nem tem uma paisagem. Então, o que a gente vai ter aqui são comparações, aquilo até costumamos dizer de Melhor, são metáforas, belas metáforas, que nós utilizamos quando não conseguimos dizer as coisas com a linguagem denotativa. Aí é preciso, muitas vezes, utilizar a linguagem poética. Porque quando nós falamos de sentimento, quando falamos de amor, a linguagem científica não dá conta. Mas é uma bela frase, né? A gente dizer: a justiça é esse horizonte na paisagem do direito. Então, que nós tenhamos essa consciência que a justiça é algo difícil de se definir,
mas é algo que todos nós devemos buscar no nosso dia a dia. Com isso, nós encerramos o nosso segundo ponto. Obrigado.